15% dos homicídios de mulheres cometidos por companheiros ou exemplo não foram classificados como feminicídio em 2020, diz anuário. A Lei do Feminicídio, de 2015, prevê que assassinatos cometidos por parceiros ou exemplo da vítima sejam registrados como tal. No entanto, 377 homicídios de mulheres registrados no ano passado não foram registrados devidamente como feminicídio. O estado do Ceará tem a maior taxa de homicídios de mulheres, mas só 8% foram registrados como feminicídios, muito abaixo da média nacional, de 34,5%. Quase 15% dos homicídios de mulheres cometidos em 2020, em que os autores do crime eram parceiros ou exemplo parceiros das vítimas, não foram registrados devidamente como feminicídio, segundo o 15º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, 15. A Lei do Feminicídio, de 2015, prevê que assassinatos cometidos por companheiros ou exemplo companheiros da vítima sejam registrados como tal. No entanto, 377 homicídios de mulheres registrados no ano passado nessas condições não foram tipificados como feminicídio, de forma correta, pelas autoridades policiais. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, diz que são casos em que o erro da tipificação se deu logo no início, no momento do registro do crime. Isso porque o autor já era conhecido. Sabemos que depois da investigação, alguns casos podem ser reclassificados, quando não sabem a autoria, quando não está muito claro que aquilo foi um feminicídio, diz Samira. Abre aspas. Mas nesses 377 casos, estamos falando de boletins de ocorrência, em que a autoria já foi identificada no momento do registro. Então, necessariamente deveriam ser registrados como feminicídio. A legislação é muito explícita. Fecha aspas. Para a diretora do Fórum, há 2 motivos para que os registros não sejam feitos da forma correta: falta de treinamento e preconceito. As polícias se prepararam de forma muito desigual para lidar com a violência de gênero. Cada estado está se preparando de alguma forma, e parece que alguns estados não estão fazendo essa investigação com a lente de gênero, diz. O estado do Ceará tem a maior taxa de homicídios de mulheres, mas apenas 8% foram registrados como feminicídio, muito abaixo da média nacional, 34,5%, veja gráfico abaixo. Boa parte desses homicídios no Ceará são crimes de feminicídio. Mas é preciso superar algumas barreiras de preconceito, que fazem parte da mentalidade dos policiais e dos operadores do sistema de justiça, que são incapazes de fazer a leitura adequada. Vou citar um exemplo: uma menina, jovem, de 19 anos, é assassinada pelo namorado, ele é integrante de alguma facção, vinculado ao crime, e registram como homicídio doloso, porque ela estava relacionada com o tráfico. Pouco importa se o cara é da facção quando uma mulher é vítima de violência doméstica. E no Ceará isso se mistura com muita frequência. O namorado pode estar envolvido no tráfico, mas ele matou, porque ela era mulher, diz. Segundo Samira, falta um treinamento para que os sistemas policial e judiciário não deixem de registrar mulheres como vítimas de feminicídio apenas por elas não se encaixarem no estereótipo da mulher virtuosa. O número de vítimas de feminicídio foi recorde em 2020. Houve 1.350 vítimas, um aumento de quase 1% em relação ao ano anterior, veja abaixo. Os dados indicam que 9 em cada 10 mulheres vítimas de feminicídio morreram pela ação do companheiro, do exemplo companheiro, ou de algum parente. Entre as vítimas de feminicídio, verifica-se uma distribuição mais igualitária entre as faixas de 18 a 24 anos, 16,7%, de 25 a 29 anos, 16,5%, 30 a 34 anos, 15,2%, e 35 a 39 anos, 15,0%, com poucas vítimas entre crianças e adolescentes. Já entre os demais homicídios de mulheres, há uma maior concentração entre meninas e mulheres jovens, com 8,8% das vítimas com 12 a 17 anos no momento da morte, 22,1% entre 18 e 24 anos e 15,3% de 25 a 29 anos, totalizando metade das vítimas como jovens, 49,8%.
A diferença mais significativa na comparação entre os feminicídios e os demais assassinatos de mulheres se dá em relação à arma utilizada. Enquanto armas de fogo respondem por 64% de todos os demais assassinatos de mulheres, semelhante à média nacional, a maioria dos crimes de feminicídio ocorrem com a utilização de armas brancas como facas, tesouras, canivetes, pedaços de madeira e outros instrumentos, 55,1%, utilizados pelo agressor. O anuário mostra uma redução de praticamente todas as notificações de crimes contra a mulher em 2020, primeiro ano da pandemia. Os registros de lesão corporal em decorrência de violência doméstica, por exemplo, caíram 7,4%, passando de uma taxa de 229,7 crimes por grupo de 100 mil mulheres para uma taxa de 212,7 por 100 mil. Mesmo diante desta redução, os números ainda impressionam. 230.160 mulheres denunciaram um caso de violência doméstica em 26 unidades da federação, sendo o Ceará o único estado que não informa os números. Isto significa dizer que, ao menos 630 mulheres procuraram uma autoridade policial diariamente para denunciar um episódio de violência doméstica. Também caíram os registros de ameaça contra a mulher, menos 11,8%, e de estupro e estupro de vulnerável, menos 14,1%. É possível perceber uma queda brusca nos registros de estupro em abril de 2020, o primeiro mês de isolamento social de prevenção à pandemia de Covid-19, que volta a crescer em maio. Sobre a queda da violência contra a mulher, Samira, Marina Bonenberger e Isabela Sobral avaliam que ainda é cedo para avaliar se houve queda na violência doméstica e sexual, ou se a queda foi apenas dos registros em um período em que a pandemia começava a se espalhar. As medidas de isolamento social foram mais respeitadas pela população e muitos serviços públicos estavam ainda se adequando para garantir o atendimento não presencial. Na contramão, o número de medidas protetivas de urgência do Judiciário cresceu, passando de 281,9 mil em 2019 para 294,4 mil em 2020, um aumento de 4,4%. Os dados de chamados de violência doméstica à Polícia Militar no 190 também indicam crescimento, com 16,3% mais chamadas no último ano. Foram ao menos 694.131 ligações relativas à violência doméstica, o que significa que, a cada minuto de 2020, 1,3 chamados foram de vítimas ou de terceiros pedindo ajuda para um episódio de violência doméstica. Segundo o anuário, diante das diferenças apontadas pelos registros das polícias civil e militar e dos tribunais de justiça, se faz necessário o monitoramento destes indicadores e a garantia de acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência doméstica. Se inscreva para acompanhar a cobertura completa dessa notícia e de muitas outras.